Amém? Boa noite, graça e paz. Irmão, que o amor de Deus e a paz de Cristo e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, amém? Toma posse disso para que a sua noite, o seu dia, amanhã, a tua semana seja abençoado. E Deus me chamou hoje para falar a palavra dele, pregar a palavra dele hoje aqui. E antes de nós abrir a palavra de Deus, eu tenho um texto aqui muito importante para falar sobre a nossa vida, o que eu e você era antes. Lá, e não precisa abrir agora não, deixa que só eu abro em nome de Jesus. Em 1 Pedro, até porque essa palavra aqui que eu vou abrir vai direcionar a mensagem aqui. Em 1 Pedro 2:9 está dizendo: mas vós sois a geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirido de Deus, para que anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, né? Que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Ou seja, né, eu não era povo escolhido, mas muitos aqui não eram, mas agora nós somos povo escolhido e adquirido de Deus, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então, para que não perdemos muito tempo, em nome de Jesus, né, vamos se colocar de pé. E eu me lembro que aqui já foi pregada essa passagem, né, do Jeremias 18, no verso 1. Amém, querido? E se tratando de Israel, né, se tratando do povo de Israel. Amém? Hoje já foi falado aqui, já oramos por Israel, oramos por nossa cidade, por nosso bairro. E Jeremias, querido, né, ele foi um homem de muita luta, foi chamado por Deus. E lá no verso 1, Jeremias 18, no verso 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, está dizendo: levanta-te, no verso 2, e desce à casa do oleiro, e ali farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali ele fazia a sua obra sobre a roda. No 4, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele voltou a fazê-lo outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então veio a minha palavra do Senhor: meu Deus, não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel, ó Jeremias? Diz o Senhor: este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No 7, no momento que eu falar contra as nações e contra os reinos, para o arrancar, derrubar e destruir, mas se essas nações se converterem da sua maldade, contra a qual falei, e eu me arrependerei do mal que tinha pensado em fazer. Olha que palavra de Deus, que palavra, querido. E no momento que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, e no 10, por último, e se vier a fazer o mal diante dos meus olhos, não ouvindo a minha voz, arrependerei-me então do bem que tinha determinado em lhe fazer. Só repetindo aqui: mas se vier a fazer o mal diante dos meus olhos, não ouvindo a minha voz, arrependerei então do bem que determinado ele fazer. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. E ela não é uma simples palavra. É uma palavra maravilhosa, é uma palavra mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor plantou, essa palavra no meu coração, através do vaso, do oleiro, Pai, que as pessoas saiam daqui hoje, Pai, brilhando, que as pessoas saiam daqui realmente admoesteado por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Essa palavra já está completa no meu coração, aquilo que o Senhor mostrou a mim.
Pai, que eles venham sair daqui, Pai, né? Não ouvindo mais a voz do diabo, mas ouvindo a tua voz. Não só ouvir, mas obedecer, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode se assentar. Aleluia. Querido, então, como eu estava dizendo, Jeremias, né, ele foi chamado para despertar aquele povo de Israel, porque o povo, né, estava incrédulo, o povo estava perverso, os reis idólatras, os reis idolatrando os outros ídolos, e Jeremias foi chamado, né? Por isso que Deus falou: Jeremias, desce aqui. E Jeremias foi chamado jovem, querido. Por isso que eu falo, jovens dessa nova geração, tem Jeremias por aí, tem Jeremias dessa nova geração aqui, em nome de Jesus que tem. Jeremias foi chamado, se eu não me engano, entre 18 e 20 anos, e ele também não queria, quase desistiu da batalha, da guerra, mas a gente está, quebra de cadeia, amém? 40 dias de quebra de jejum, de oração, de cadeia. E querido, esse convite que foi feito a Jeremias, era para realmente mostrar a realidade daquele povo de Israel, que só havia, querido, mudança externa, mas não havia mudança interna. Foi por isso que Jeremias foi chamado, para despertar aquele povo, né? Aquele povo que estava disperso, que estava, né, que não acreditava em Deus. E foi por isso que Deus falou: Jeremias, desce aqui, eu quero falar com você, eu quero te mostrar algo. Irmãos, nós somos levados todos os dias a agir segundo as vozes que insistem em determinar o nosso comportamento, né? Em determinar o nosso comportamento. Por exemplo, a voz da alma, né? O medo, a insegurança, a ansiedade, insiste em determinar, né, quem você é no seu comportamento. O medo, ele quer dizer quem você é. Ele quer determinar a nossa vida. Não vá, você não pode, você não consegue, isso não é para você, você é fraco. E se você ouve essas vozes querem determinar o seu comportamento. Saia daqui, vai para lá, esse lugar não é para você. Aqui querem fazer de você líder, você não pode, você não consegue, né? Aí se você ouve essas vozes vão querer determinar quem você é no seu comportamento. Essa igreja é muito barulhenta, vai para um lugar bem quietinho, aonde tem aquelas orações silenciosas, para vocês poderem ouvir o barulho dos mosquitos. Se a gente ouve essas vozes, querido, vai determinar o nosso comportamento. As vozes do medo, a insegurança, o medo de não pisar, de não tomar uma decisão, de não tomar uma atitude. A gente vai chegar lá onde eu estou falando, de não marchar para uma conquista, para um propósito que Deus tem para cada um de nós aqui, porque a nossa vida é uma vida com propósito, né? Lá no mundo não tem propósito nenhum, mas quando você saiu do mundo, quando eu saí do mundo e veio para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, é um reino com propósito, né, para cada um de nós. Não tem um aqui que não tenha propósito, que Deus não tenha sonhos, né? Mas muitas vezes tem que ser interrompido, esses sonhos, esses propósitos tem que ser interrompido, por quê? Ele não desiste, mas o medo, a insegurança, a ansiedade, ela quer determinar quem nós é no nosso comportamento. Amém, querido? Ela quer determinar quem você é no teu comportamento, e aí a gente passa a agir diferente à vontade do Senhor. As vozes do mundo, o consumismo, o prazer, né, o materialismo também quer determinar o nosso comportamento. Você está triste hoje? Vai, gasta, não é assim? Gasta até o último centavo do limite do teu cartão. Gasta, isso vai te fazer bem, né? Ninguém está vendo. Vai para o shopping, toma uma cervejinha, ninguém está vendo. Vai, faça o que tua carne está pedindo. Se a gente ouve essas vozes vão determinar a nossa vida, o nosso comportamento. Amém, querido? E aí a gente passa a ser esse tipo de pessoa. Foi por isso que eu li ali no começo. O que eu li ali no começo? Eu sou o que eu li ali no começo.
sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É essas vozes que tem que soar nos nossos ouvidos espirituais. Amém, querido? É essa voz que tem que soar nos nossos ouvidos espirituais. Propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo. Né? Essas vozes que tem que suprir todas as demais, esses barulhos que o diabo faz na nossa mente, de tentar nos desviar para uma vida abundante. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele falou o quê? Eu vim para dar vida em abundância. Ou você não crê em Deus? Se ele falou, está falado, já está determinado sobre a nossa vida, já está. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e, acima de tudo, corresponder a ela. Inclusive, eu esqueci até de falar o tema. O tema dessa noite é ouvir a voz de Deus e obedecer. Não só ouvir, porque a gente está ouvindo, mas não está obedecendo. Né? Ouvir a voz de Deus e corresponder a ela. Os nossos pensamentos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Senão as coisas não vão, amado. Não é como no mundo, não é pela nossa razão, pela nossa lógica, não é pela nossa força humana, não é. É dependência do Senhor. Tudo que nós fizermos tem que ser dependência dEle. Tudo é dEle, tudo veio por Ele, não tem como. Sem Deus não dá, querido. Né? É dependência do Senhor. Ouvir a voz de Deus é dependência nossa dEle. A gente tem que ouvir a voz dEle, a gente depende dessa voz, depende desse alimento. Amém? A iniciativa sempre será de Deus. O que foi que ele fez lá no verso 2 com Jeremias? Ele é que teve a iniciativa de falar com Jeremias. Ele falou, levanta e desce a casa do oleiro. Foi ele que tomou a iniciativa. O fato de você estar aqui hoje, o fato de eu estar aqui hoje, é a iniciativa de Deus para a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui hoje, querido, senão eu não estava, foi iniciativa dele. E é assim desde o Éden. Meu Deus, essa palavra eu ia falar até outro dia na oferta, falei, Deus falou, não, fala agora não, em nome de Jesus. E é assim desde o Éden, a iniciativa de Deus, lá no Éden, de criar um paraíso para o homem, de criar o homem para o paraíso, foi iniciativa dele, querido, de Deus. Você pediu? Não, nem eu. Mas por quê? Porque Deus tem um amor incondicional pelas nossas vidas, Ele tem propósito, Ele tem sonhos, meu Deus. Ele criou, querido, um ser relacional, para se relacionar com Ele, para conversar com Ele, para ouvir a voz dEle. E todas as tardes ele se encontrava com Adão, né, conjecturando para tomar um cafezinho, para conversar, bater papo. Né, talvez Adão ali, né, trazendo aqui para a nossa vida, estava cheio de tarefa para conversar, né, ou cheio de tarefa para dominar, cuidar daquele paraíso, cuidar daquela terra. E Deus falou, você é o cara, você é o líder aqui, mas calma aí, Adão, calma. Chegou no final da tarde, 6, 7 horas, vem cá, vamos conversar um pouquinho. E é assim com a gente também, querido. E é assim com a gente também, calma, Adão, calma. Agora temos encontro, 6, 7 horas, fica tranquilo, calma aí. Deixa os seus problemas de lado, vem cá. Desde o Éden já é assim, querido. Aí vocês podem para mim, é assim, é privilégio de você e eu estar aqui hoje e poder ouvir a voz de Deus. Amém, querido? Atendê-lo aí quietinho, sentado aí onde vocês estão, querido. Ouvindo a voz de Deus, é iniciativa dEle. Amado, senão você não estaria aqui, senão eu não estaria aqui. Se eu for contar meu testemunho, vocês vão falar, realmente é. Mas como não tem tempo, eu não vou contar. A tua carne e a minha jamais queria estar aqui, jamais, querido. Ela queria estar em qualquer outro lugar. Talvez você esteja aí agora, sentado, contando as horas já para passar esse culto, né? Está dando ansiedade. Está dando ansiedade, né? Queria estar em qualquer outro lugar. Porque a sua carne está determinando isso em você. Ela está determinando o seu comportamento aí agora onde você está sentado. Né? Ai meu Deus, e a janta, né? Meu marido tem que trabalhar amanhã, meu Deus, será que vai dar tempo? Será? Tem novela? Aí os teus ouvidos espirituais começam a fechar, querido, para aquilo que Deus quer ministrar, então deixa de lado.
Desce aqui, desce. Foi por isso que ele falou com Jeremias: ouve a minha voz, escuta a minha voz, eu quero falar com você. Amém, querido? E se você não ouve a voz de Deus, o seu ouvido espiritual começa a fechar, foi o que eu falei. Por isso que Deus falou: desce aqui, eu quero falar com você, cuida das minhas coisas. Falou para Jeremias que eu cuido das suas. Deus fala, querido, fica tranquilo, abra teu coração. Então, querido, o convite para cada um de nós é voltar à casa do oleiro e ouvir a voz dele. E o que ele tem para cada um de nós aqui, o propósito que ele tem para cada um de nós. E o que ele quer mostrar para você, o que ele quer mostrar para mim. Quando essa palavra aqui eu meditei muito, falei: amados, o que ele quer mostrar para cada um de nós. A palavra de Deus diz que no final dos tempos se encurtaria. Eu me lembro que quando eu não era bem criança, os nossos pais trabalhavam até 6, no máximo até 7 horas, chegava em casa e descansava. Agora hoje em dia não, querido. Hoje em dia, as pessoas vão trabalhar e chega às 6, 7 horas e ainda vai trabalhar de novo. Porque agora tem internet, tem Twitter, Zap, não sei o quê, vai pagar isso pela internet, vai fazer aquilo outro. E as pessoas, é por isso que as pessoas não ouvem mais a voz de Deus. É por isso, querido. Né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. E por isso que você não ouve mais a voz de Deus. Passa o dia inteiro correndo, trabalhando, né? E Deus ali, ó, ele ainda não chegou para o encontro, cadê ele? E Deus esperando. Quanto tempo tem que vocês estão deixando Deus esperar? Quanto tempo, querido, que nós estamos deixando Deus esperar? Né? Não indo nos encontros. Nos encontros que eu falo é na nossa casa mesmo, querido. Né? Ajoelhando, orando. Não descer na casa do oleiro. Quanto tempo que você está perdendo, que eu estou perdendo? Porque se você gasta tempo, se eu gasto tempo com tanta coisa, sem ter um tempo para Deus, é tempo perdido. É tempo sem propósito. Né? Não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se nós temos um tempo com Deus, acima de todas as coisas, é tempo com propósito, porque Deus tem uma direção para você, né? Ele tem uma direção para a tua vida, Ele tem uma direção para a minha vida, mas as pessoas, né, querem andar por si. Foi o que eu falei agora lá atrás: não dá tempo, daí põe a cabeça no travesseiro e, meu Deus, abençoa o meu sono. Querido, é assim que nós fazemos. Mas hoje é dia de quebrar essas cadeias, certo, querido? Hoje é dia de quebrar esse jugo, hoje é dia de quebrar a ansiedade, o medo, a insegurança, em nome de Jesus, querido. Nós não estamos aqui 40 dias, 40 noites à toa, 40 noites à toa, querido. Nós estamos aqui para fazer a diferença nesse lugar. Não fique preocupado se o irmão do teu lado não veio, não. Amém, Deus trouxe você aqui para ouvir a voz dele, é com ele, é com você que Deus quer falar. Amém? Né? Agora, se você tem um tempo com Deus, acima de todas as coisas, é tempo com propósito, já falei, né? Porque Deus tem um propósito para nossas vidas, né? Queridos, para ouvir a voz de Deus, precisamos de disposição. A primeira ordem de Deus para o profeta foi: levanta-te, no verso 2. Não podemos ouvir a voz de Deus sentados, ociosos, esperando Deus fazer alguma coisa. Olha só que palavra maravilhosa. Esperando Ele fazer aquilo que compete a nós fazer. Aquilo que compete a você. Deus não falha nos seus encontros, é nós que falha. Ele não falha, Ele nunca falhou. Ele nunca falhará, querido. Deus é pontual. Deus é pontual. Amém? Às vezes a gente não dá um valor, querido, esse momento, né? A gente chama o irmão, vamos lá para o ministério de intercessão. Não, eu não quero. Vamos para o ministério de obreiro, eu não quero. Vamos para o ministério da dança, eu não quero. Por quê? Ninguém quer se modificar a sua carne, ninguém quer fazer a vontade de Deus, querido.
quer fazer as nossas vontades, a gente quer fazer as nossas vontades. Amém, querido? Né? Ele é pontual, ele não falha. Afinal de contas, ele é desesperado por mim e por você. Se tem um Deus que é desesperado por você e por mim, é o nosso Deus, querido. Nós somos uma parte dele, um pedaço dele. Amém? Estava indo para o inferno, querido. Estava indo para o inferno através de mentira, através de prostituição, de bebidice, de adultério, mas não está indo mais, querido. Não está indo mais. Né? Agora não é justo que depois de tudo que Deus fez por mim e por você, lá naquela cruz, ainda nós venhamos para a igreja e permanecemos somente sentado, esperando Ele fazer alguma coisa, querido. Amado, meu Deus do céu, esperando Ele fazer aquilo que compete a você fazer, aquilo que compete a eu fazer. Ele já fez tudo, querido. Sabe qual é a maior graça de Deus? A maior graça de Deus é quando Ele quer falar com você, quando Ele quer falar comigo, Ele olha para a cruz. Ele não olha para mim e para você olhando não. Quando Ele quer falar comigo e com você, Ele olha para a cruz, querido. A cruz de Cristo. E todas as manhãs, Ele olha para ver se você está lá. Para que as misericórdias dEle se renovam nas nossas vidas. Se Ele quer falar com você, se Ele quer falar com a pastora, Ele fala que está lá a pastora, está lá o pastor, está lá a minha esposa Sirlene, está lá o diácono César, está lá, as minhas misericórdias estão com Ele, porque nós botamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, está lá, né? Está lá, as minhas misericórdias ainda estão com Ele. Então, querido, Ele já fez tudo, cabe a nós entender. Vocês querem que as pedras rolem na sua vida? As pedras que estão atrapalhando as nossas vidas rolem? O que Jesus falou lá para o amigo dele, Lázaro, lá quando estava morto há 3 dias? Ele falou o que lá para a irmã? Tire a pedra. Tirar a pedra por quê? Porque ele não é empregado de ninguém, querido. Tire a pedra. Se quiserem que eu faça o milagre, tire a pedra. Então tire a pedra, irmão. Tire a pedra. Tira essa pedra de tropeço que está atrapalhando a nossa vida, que eu não sei qual é, mas tira, querido. Tira em nome de Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Isso que você está passando na sua vida não é para a morte. As dificuldades, as lutas que nós estamos passando não é para a morte, mas é para a vida. Foi por isso que Ele deixou Lázaro morrer. Né? Não era para a morte, mas era para a vida, porque o que Ele fez naquele tempo foi um ensinamento tremendo, que as pessoas viram e ficaram maravilhadas, e até hoje nós falamos disso, né? Se você está passando por dificuldade, eu não sei qual é a dificuldade no teu casamento, na tua vida financeira, não é para a morte, mas é para a vida, sabe por quê? Porque isso vai gerar vida nas pessoas também, né? O que a mulher de Jó falou? Amaldiçoa teu Deus, tu já perdeu isso, Deus, não, eu vou ficar firme, aconteça o que acontecer, eu confio no meu Deus, o meu Deus é poderoso, eu sou fiel a Ele, aconteça o que acontecer, nós temos que estar firme, querido, né? Porque o que você está passando, as pessoas estão olhando, e o teu testemunho é para que você gere vida nas pessoas também, amém, querido? É isso que Deus fala, e Deus está falando, ouve a minha voz e obedeça, né? Foi por isso que Ele deixou Lázaro morrer, não era para a morte, mas era para a vida, amém, querido? E o teu testemunho é para gerar vida também nas pessoas, e é preciso se levantar, não podemos ouvir a voz de Deus sentado. Para você vir neste lugar, para eu vir neste lugar, nós se levantamos, não sei, do seu sofá, da tua cama, né? Você tomou uma atitude e veio até aqui, né? Você não veio até aqui não, foi uma atitude tua, foi o Senhor que te trouxe até aqui, querido, amém? E aqui você está ouvindo a voz de Deus, e o que Ele tem para você, muito chega ao ponto de falar assim, não, eu vou orar em casa, sossegado, vou assistir o culto pela internet, né, os internet,
Tá bom, estou ouvindo a voz de Deus também, estou lendo a Bíblia, estou assistindo um culto pela internet, estou ouvindo a voz de Deus também, né? Que podia estar cheio hoje, mas muitos estão nesse momento assistindo pela internet. Só que tem um problema aqui, não é um problema, mas se a pessoa bota isso como todos os dias ficar assistindo culto pela internet, aí se torna um problema. Exatamente. O que está dizendo aqui, lá no Salmo 133, do 1 ao 3, ó, como é bom os irmãos vivam porque ali o Senhor ordena as vidas e as bênçãos. É aqui, querido. É aqui que Deus ordena a vida. É aqui que Deus ordena as bênçãos para nossas vidas. Não é pela internet, não é dentro da nossa casa, querido. É aqui que Deus dá a vitória, é aqui que Deus faz os milagres, é aqui. Né? Nada substitui a união. Nada substitui esse momento como corpo, como igreja, né? Você quer ficar isolado assistindo um culto pela internet? Nada substitui esse momento aqui, querido, como igreja, como corpo, né? Porque tem força poderosa e Deus ordena a bênção, né? E a vida é para sempre, aonde existe unidade. Eu sempre gosto dessa palavra que Paulo falava, onde existe unidade, querido, né? Por que às vezes eu fico triste quando chego aqui num dia de Santa Ceia e a Santa Ceia está vazia? Qual é o verdadeiro significado da Santa Ceia? Quem perde Santa Ceia, querido, está perdendo muita coisa. Olha aqui, ó. Paulo falava que o verdadeiro significado das pessoas tomarem Santa Ceia indignamente era que o povo estava tomando de forma desunida, né? Os ricos de um lado, os pobres de outro, né? Não da forma correta, mas ele estava tomando desunido, né? Não tinha unidade, Deus estava reprovando aquilo, querido, né? Por isso que ele falou, examine a si mesmo, se você está tomando de maneira correta, de maneira digna, de forma unida, como igreja, como corpo, né? Você é corpo, você é igreja, então tem que estar ligado no corpo, né? Tem que estar ligado no corpo, né? Agora, se você é um membro do corpo que de vez em quando está rosqueado, né? De vez em quando desrosqueia um braço para lá, uma perna para cá, eu vou sozinho ali tomar minha Santa Ceia, eu vou sozinho ali evangelizar, eu vou sozinho ali, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Querido, corpo é corpo, tem que estar aí ligado ali como igreja, como corpo. E Deus ordena a bênção, né? É isso aqui, esse momento aqui maravilhoso, 40 dias de jejum, de oração, né? Quebras de cadeia, quebra o jugo, quebra as correntes, é isso aqui, corpo é corpo, como igreja, né? E Deus ordena a bênção. O significado da Santa Ceia é isso, né? É isso aí, querido. E é isso que Deus está falando, o significado da Santa Ceia, né? Deus ordena a bênção sobre a nossa vida. Para ouvir a voz de Deus, precisamos descer. Falei, meu Deus, que palavra que isso... Parece até uma contradição isso, lá no verso 1, olha só. Primeiro, no verso 1 ele manda Jeremias descer. Agora desce, falou para Jeremias, agora desce. Nessa passagem, nesse texto, o que Deus espera de nós? De nossas atitudes externa e atitudes interna, ou seja, levantar é uma disposição nossa externa e descer é humildade, uma atitude interna, né? Quantos não se dispõem, até se dispõem, mas não se submete? Ou seja, se dispõe a condições, entenda, irmão? Se dispõe a condições, né? Se encaixar com as minhas condições, vamos evangelizar hoje, mas a que hora? É 10 horas da manhã. Ih, não posso. Se encaixar com as minhas condições, né, com o meu horário, com o meu tempo, com a minha vontade, aí eu estou disposto. Ou seja, estou disponível, né? Não estou disponível. Mas se encaixar com que tudo seja favorável a mim, aí eu estou disposto, ou seja, aí eu estou disponível. Está entendendo? Se encaixar com as minhas condições, a gente quer isso. Qual é o horário do evangelismo? É 7 horas, eu não posso, só posso 11. E qual é o horário do... né? Eu não posso, só posso... É assim que a gente faz. A gente quer fazer o nosso horário, a gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Se encaixar com as minhas condições, eu estou disposto. Se não,
se não se encaixar com que tudo seja favorável a mim, aí eu não estou disposto. É isso que Deus estava falando para Jeremias ali no verso 2. Então, querido, as pessoas até ouvem a voz de Deus, porém não obedecem. Por isso que o nosso tema é ouvir a voz de Deus e obedecer. Uma das lições mais importantes que Deus estava ensinando o profeta Jeremias e a nós aqui hoje, meu Deus, aleluia, é que a nossa essência é de barro. Precisamos reconhecer as nossas condições, a nossa origem, de onde nós viemos, quem nós somos, pó. Gênesis 3,19, do pó vieste, ao pó tornarás. Né? Por isso que nós temos que descer, querido, reconhecer quem nós somos. Né? Reconheça quem você é, querido. Amado, é impressionante, as pessoas não se enxergam, né? Eu me lembro que a pessoa sem Deus é a pessoa mais miserável do mundo que tem na face da terra, querido. Meu Deus, é isso, eu falo para Deus todos os dias, Deus não me deixa, o Espírito Santo não me deixa, porque se o Senhor me deixar, eu não sou mais nada, eu não tenho mais nada a oferecer, né? Porque eu sei o que o meu lado carnal é, querido. Nós enfrentamos um leão todos os dias, que é a nossa carne. Você sem Deus, você vai obedecer só a carne. Vai começar a se obedecer só a carne, ouvindo só o desejo da carne, ouvindo só os desejos carnais, querido. Abre os olhos, igreja, desperta para a realidade de quem você é. Vocês sem Deus, eu sem Deus, não somos nada. É por isso que nós estamos aqui hoje. As pessoas chegam até aqui, Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, Deus, tu és o meu único e suficiente Salvador, e depois sai lá fora se achando autossuficiente. Não dá para entender isso, querido. O vaso é de barro, caiu, quebrou. Caiu, quebrou, querido. Né? Tudo bem. Deus é que fez nós do pó da terra. Ele é que nos formou, Ele é que nos criou. Então entenda que só Deus pode te dar valor. Só Deus pode te amar como nenhuma outra pessoa na face da terra pode te amar, querido. Ele te deu valor e pronto. É diferente do ouro e da prata, né? Que é o material da terra, natural, que vem da terra. É valioso, é muito. O homem se mata por causa disso, por causa de ouro, por causa de dinheiro, né? Porque o homem pensa que a vida na igreja também é assim, que no mundo é assim, que a vida dentro da igreja também é assim. Eu tenho que ser reconhecido pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. É diferente do ouro, do homem. Deus te reconhece pelo que você é, não pelo que você tem. É diferente, querido. Aqui na igreja é diferente. Né? As pessoas querem ser reconhecido, mas é diferente. Valoriza mais o ter do que o ser. E ao contrário, Deus valoriza você pelo que você é. Né? Deus valoriza nós pelo que nós somos. Insignificante, vaso de barro, mas Ele nos deu valor e pronto. Ele nos deu um valor tremendo, querido. É por isso que o inimigo corre atrás da gente para tentar nos distrair, para tentar nos desviar, querido, da nossa vitória de 40 dias, 40 noites. Não desista, querido, não desista. Né? Ele te deu um valor tremendo. Ele sabe quanto nós somos preciosos para Deus. Porque Ele sabe, o inimigo sabe como nós somos preciosos para Deus, o quanto nós somos. Ele sabe o que faz Deus chorar, somos nós. Né? O que faz Deus derramar magra, somos nós, querido, por tamanho amor. Ele sabe. Você é um vaso precioso de Deus, você é um vaso valoroso de Deus, querido. Você vale mais que um rubi, mais que uma joia. É isso que eu entendi nesse texto de Jeremias 18. Deus estava falando para Jeremias, você vale mais do que isso. E eu posso fazer de você, né, ainda que você caia uma vez, duas vezes, eu posso fazer de você um vaso novo, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então o que Deus espera de nós é atitude, né, de submissão, de obedecer, né? Deus falando para você, obedeça a minha voz, você é pó, você é barro. E Ele fala, querido, que Ele coloca também os seus tesouros em vaso de barro. Eu falei, meu Deus, isso é verdade. Você não precisa correr atrás do ouro, Deus coloca em você. Você é um vaso, né? Você, eu, no plural, eu, tu, eles, nós.
Você é um vaso que comporta as bênçãos de Deus, desde que esse vaso esteja sendo esculpido e moldado por quem? Por Ele, por Deus, né? Você e eu não precisa ficar só correndo, se fadigando, trocando tudo por dinheiro, só querendo crescer, ganância. Calma, esse daí é o caminho mais longo, o caminho mais curto é você estar na mão do oleiro, na mão dele, querido. Na mão dele, na mão do oleiro, né? Sabe por quê? Ele vai sustentar esse vaso frágil para que esse vaso receba os grandes tesouros, o peso da glória, querido. Porque o homem é incapaz de suportar poder sozinho, aleluia. O peso da glória, querido, é incapaz. Sem Deus não dá, querido. Não dá. Eu me lembro que antes de me converter, né, na minha conversão, eu não queria saber de crente de jeito nenhum. Não queria saber de igreja, de nada. Mas um dia, Deus falou, você é meu filhinho, eu vou te resgatar desse lamaçal. Foi o que eu li ali, no 1 Pedro 2,9. Agora eu sou raça eleita, nação santa de Deus, querido. É isso que nós somos, né? Porque o homem é incapaz de suportar poder, o peso da glória, bênção e abundância. Sozinho não dá, querido. Não adianta, sem Deus não tem como. É Ele que sustenta você na mão, é Ele que me sustenta na mão, porque Ele sabe que o vaso é frágil. Se ele encher demais, igual o irmão César fala, né? O vaso pode se romper. É por isso que, né, pode se rachar. E é por isso que ele dá em dose homeopática, né? No tempo dele, na hora certa, né? No dia certo, né? No tempo certo. Às vezes as pessoas ficam falando assim: ah, minha bênção está demorando, meu Deus, já tenho 5, 10, 15, 20 anos na igreja, a minha bênção não chega de jeito nenhum, né? Mas a demora, querido, não significa que não vem. A demora que significa o cuidado de Deus para a nossa vida. Deus está cuidando para que você e eu não se perca com tantas bênçãos, com tantas glórias que Ele tem para nos dar, querido. É por isso que Ele tem que botar você na mão dEle, na mão do olheiro, né? Falando, direcionando, olhando o tempo todo para a nossa vida, querido, cuidando, moldando, esculpindo, né? Um vaso novo, um vaso cheio de bênção, de vitória. É isso que Ele fala, querido. E aí vai chegar um dia que esse vaso, né, vai estar tão cheio, vai transbordar em todas as áreas das nossas vidas, do jeito dele, da maneira dele, no cuidado dele, né? A melhor coisa que tem, querido, é estar na mão dele, na mão do olheiro. Amém, querido? Dá um glória a Deus em nome de Jesus, né? E o olheiro rebenta todas as cadeias, tudo aquilo que está prendendo a nossa vida, a nossa ansiedade, o medo, a insegurança, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, querido? Não podemos andar ansioso. Para ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir a palavra, a Bíblia, né? Embora tudo que o profeta estava olhando ali, na olaria, né? Quando Deus chamou ele, era barro e sujeira. O desejo de Deus era que o profeta ouvisse as suas palavras, querido. Entenda bem, né? Isso, irmão, fala de distração. Quando você vem na casa do olheiro, irmão, né? Deus quer que você ouve a palavra dele e não se distraia, querido. É isso que Deus falou. As pessoas às vezes vêm para a igreja, é impressionante, querido, né? O diabo já abraça as pessoas nas portas, né? E entra com ela e começa a distrair ela. E a pessoa fica distraído, né? Fica olhando para um lado, fica olhando para o outro, né? Ai, meu Deus, esse obreiro, eu não gosto muito desse obreiro, esse pastor também não gosto muito, né? Meu Deus, que calor, né? Não tem ar-condicionado direito. Eu estou dando meu dízimo, onde está indo meu dinheiro? Querido, é assim mesmo. E Deus, calma aí, meu filho, eu tenho uma direção para você. Olha para mim que vai moldar a sua vida. Não olha para isso, não olhe para isso. Olhe para mim, porque eu tenho um sonho para fazer através da sua vida. Porque a maior obra que Deus está fazendo é em nós, querido. E Ele vai fazer obras maiores ainda. Entenda, irmão, é isso que Deus fala. Não olhe para a sujeira, não olhe para o irmão, não olhe para mim.
né? Não olhe para Facebook, para Twitter, para Zap, não, olhe para mim. Eu tenho uma direção para te dar, olha para mim. Deus fala, querido. Eu falei, é isso mesmo. E Deus falando, para com isso. Entenda, vaso. Ouça a voz de Deus. A casa do oleiro, né? Essa palavra eu já tinha feito, ó, desde a época da célula. Era a célula, né? E você ia toda semana, né? Era a casa do oleiro. A igreja também é a casa do oleiro, querido. Aonde Deus fala, aonde Deus mostra, aonde Deus quer mostrar o caminho. Então diga não os barulhos do diabo, querido, para tentar nos distrair. Não adianta. Porque você faz parte, querido, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, o líder, pô, só o irmão que ganha bênção, só o irmão que ganha isso, o líder ganhou moto, outro líder ganhou carro, outro ganhou casa própria e eu não ganho nada. Querido, não olhe para o lado, não olhe para ninguém, olhe para mim. Sabe por quê? Porque você faz parte das mesmas bênçãos, das mesmas conquistas que o líder recebeu. Você também é herdeiro, querido, dessa bendita cruz. Todos são iguais, não teve opção de sangue, que Jesus derramou mais para um e menos para outro. Isso não existe. O errado é você, que não deixa Deus encher esse vaso, porque senão se perde. Não olhe para isso, olhe para mim, né? Porque senão se perde, aí tem que consertar de novo. Amém, querido? O oleiro é Deus, o líder, o pastor, que Deus colocou sobre as nossas vidas, ele também é oleiro. Né? Queira você ou não, ele é o oleiro, que vai moldar, vai esculpir você, de acordo com a vontade do Pai. Amém, querido? E o barro somos nós somos o barro, mas sem barro não tem vaso, né? Você e eu são uma matéria-prima de Deus, né? Sem esse barro o céu não tem graça, querido. Sem você, sem eu, o céu não vai ter graça. Porque foi feito para nós, querido. Nós vamos para lá. Amém? Foi feito para nós, como Ele criou o paraíso lá padrão. Continua o paraíso, só que agora muito melhor, querido. Muito melhor, em nome de Jesus. Né? Muito melhor o que Ele fez lá atrás. A nova Jerusalém nos espera, a terra prometida nos espera, querido. Né? Nós somos a matéria-prima de Deus. Né? Nós somos essa matéria, nós temos o DNA de Deus. O sangue derramado na cruz não foi à toa, foi por mim e pela tua vida, querido. Nós somos esse barro, mas queira ser barro. Tem gente que não quer ser barro, não aceita ser barro, não aceita a estrutura que tem, procura vários artifícios, estuda para ser um intelectual, para ser um médico, para ser um doutor, não tem nada contra isso, mas a Bíblia não quer nem saber, querido. E o que faz de eu ser um intelectual e você é a Bíblia, que é de tudo que tem mais de atualizada que tem para nós cristãos, para o nosso crescimento na nossa vida, né, como homem, como esposa, como mulher, é a Bíblia, como marido, é a Bíblia. Ninguém está falando aqui que você não tem que estudar, todos nós temos que estudar, querido, mas também temos que ler a palavra. Se nós não estiver de acordo com a palavra, como é que nós vamos querer ser uma pessoa bem-sucedida lá na frente? Não tem como. Temos que andar, né, na direção de Deus, né? E a Bíblia é de tudo de mais atualizado que tem para nós cristãos, querido. Se você não estiver a par da palavra de Deus, o que Deus está falando, né, como que você vai viver uma vida abençoada, né, no reino de Deus? Então desça, querido. Veja bem qual é a sua estrutura. Sem Deus você não pode, sem Deus não dá. Seja humilde, se submeta, né? Você tem dificuldade de submeter a homens? Tem pessoas que têm, querido, dificuldade de submeter a homens. Saiba que esse homem talvez falha, talvez tenha um lado carnal, mas é usado por Deus, querido. Usado por Deus, né, para te ajudar, né? Se submeta. O Deus está no homem,
Se o Deus que está no homem é o mesmo Deus que o seu, se submeta. Se não for, corra. Se não for, corra que é laço. Mas se for, se submeta. Porque você está se submetendo, sabe a quem? Ao senhorio de Deus, querido. Né? É assim que eu aprendi aqui. Você está se submetendo ao senhorio de Deus. Você não está se submetendo a homem, não. Né? Está submetendo a homem, não. Ao senhorio de Deus. Amém, querido? Agora, para terminar, a roda, quando você se reconhece como barro, Deus te coloca naquela roda, querido. Né? Aonde Ele coloca a sua mão, e a roda vai girando, né? A roda são as situações da nossa vida, querido. Né? Usada para nos formar e para nos confrontar, para que nós saímos do conformismo, para que nós saímos da comodidade, da hipocrisia, né? Porque a palavra de Deus, querido, para que não confronte mesmo, porque a palavra de Deus, ela não nos respeita. Ah, irmão, tu é muito radical. Não, radical é a Bíblia, não é eu. Ela vai contra as práticas erradas na nossa vida, não tem como. Se você quiser ir para outro caminho, querido, a Bíblia não vai nos respeitar. Ela vai contra, né? Por isso que ele fala, entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva para a perdição. E a porta estreita leva para o caminho da vida. Mas as pessoas não querem entrar pela porta estreita, ela quer a porta larga, né? E eu aprendi isso, querido. A roda é isso. Então, querido, entra nessa roda. Deixa Deus moldar a sua vida, o seu caráter, né? Deixa Deus moldar a tua história, assim como moldou a minha, porque é para a vida, querido, não é para a morte. Nós estamos aqui 40 dias, né? Essa semana é quebras de cadeia, né? Deus tá fazendo coisas maravilhosas aqui, né? A roda é para isso, né? Os confrontos, deixa Deus moldar a sua vida, o seu caráter, porque é para a vida, não é para a morte. Sabe por quê? Os confrontos que você leva através do líder, do seu pastor, ou da própria vida, a investida que você leva da vida, tudo isso é para o teu bem, né? Tudo isso é para o nosso bem, querido. A investida, a palavra de Deus diz que Ele açoita aquele que Ele ama, Ele corrige aqueles que Ele ama, né? Diga só sim para o teu filho, só para você ver o que vai acontecer. Quando tiver 2 ou 3 anos, vai falar, eu mando. Por isso que é bom, querido, ter umas invertidas mesmo, quebrar a cabeça. Eu costumo deixar, querido, né? Às vezes a gente chama Deus, fala, coitadinho, Deus, conserta, Deus, conserta esse vaso. Aí o vaso vem, aí sai lá fora querendo, acho, eu sou autossuficiente, vai lá fora, faz tudo errado. Por isso que às vezes tem que quebrar, quebra. Mas porque é necessário, querido, sabe para quê? Para que Deus faça um vaso novo, né? Um vaso que suporta as bênçãos, que suporta dificuldade, que suporta aflição, por amor do nome dEle, querido, né? Às vezes tem que deixar, que Ele volta, né? Todo quebradinho, aí Deus faz outro vaso, renova, faz um vaso novo. Amém, querido? Né? Não tem outro caminho, querido. É que Deus quer fazer com nossas vidas, é isso. Deus quer fazer de mim e de você um vaso que suporta as bênçãos, que suporta a aflição, que suporta, né, a dificuldade. Porque é nesse momento, querido, que nós vamos crescer. A gente só vai crescer nesse momento. Eu sei que, o horário aqui, 9, uma ilustraçãozinha rapidinho, agora que eu me lembrei. Tinha um rapaz, né, uma ilustração rápida. Ele pegou um avião. Quem já viu o filme Náufrago aqui? É como se fosse um náufrago. Muito bom esse filme. Ele pegou um avião, então o avião dele explodiu. Explodiu e caiu no mar, numa ilha perdida. E ele ficou sozinho naquela ilha aqui. E nadando, chegou lá na ilha, tudo ele dava glória a Deus, né? Não tinha comida, só tinha coco para beber, só tinha água para beber. E bebia água de coco e comia água de coco. E pegava, glória a Deus. Aí à noite fez uma campainha para dormir, glória a Deus, tudo dava glória a Deus.
né? Não sei como é que ele fez lá, acendeu o fogo e acendeu uma fogueira. Aí foi dormir. Aí ele de manhã cedo foi pescar de novo e pegou um peixinho, pegou um camarão. Glória a Deus, tudo ele dava glória a Deus, apesar da dificuldade dele. Tudo ele dava glória a Deus. Olha que interessante. Aí um belo dia, quando ele voltou da praia para a cabana dele, já era noite, a cabana dele pegou fogo. Estava em chama, querido. Aí ele começou a amaldiçoar. Meu Deus, Deus me abandonou. Começou a falar mal, aí começou já a profetizar coisa ruim. Não quero mais saber de Deus, pelo amor de Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor me abandonou, me deixou, né? Chorando, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho mais nem cabana para dormir. Chorando, acabou que adormeceu. Adormeceu e acordou de manhã, querido. Sabe quem que acordou ele de manhã? 2 homens, né? A ilha perdida, fora do mapa, fora de tudo, não tinha como achar ele. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens acordou ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu ouvi você pelo sinal do fogo que você fez. Você não deu um sinal de fogo para a gente? Ele falou, eu dei sinal? Não dei sinal. Querido, às vezes é no momento de dificuldade que a gente murmura, é no momento de dificuldade que nós murmuramos contra Deus, querido. Mas às vezes aquela dificuldade é a tua salvação, é a tua vitória, é a vitória que Deus está mandando para você. E ele não sabia, querido. E ele foi salvo através daquela fumaça que a cabana pegou fogo e Deus mandou a provisão para ele, querido. Amém, querido? Então não desista, querido, não desista do teu sonho, não desista do sonho de Deus, obedeça a voz do Senhor, querido. Às vezes você pode estar passando por maior dificuldade que seja, passando por dificuldade no casamento, na financeiro, eu não sei, querido, na enfermidade, na saúde, mas Deus, Ele vai mandar a provisão para você, nesses 40 dias, em nome de Jesus, amém, querido? Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, querido? Pastor, essa palavra da parte de Deus para a nossa vida, querido. Não desista. Amém? Seja um vaso poderoso na mão do olheiro. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor?